Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Escritura Aprovada. Tudo bem com vocês, amados? Irmãos, hoje a gente vai estar falando um pouco sobre Apocalipse 11, amém, irmãos? E eu já queria começar logo esse estudo, irmãos. A gente vai estar lendo Apocalipse 11 e lendo alguns versículos de outros profetas, né, usando outros capítulos aí das Escrituras para complementar nosso estudo, amém? Então, irmãos, gostaria de já começar a ler com vocês aqui e a gente vai partir aqui do contexto do versículo 1, amém, irmãos? Deus falando com João, né, que Deus ali estava, o anjo do Senhor, né, que pode ser colocado como Deus também, né, porque anjo é um mensageiro de Deus, né, então é Deus passando uma mensagem para João através do seu anjo, né, e diz assim: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito: Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram, né? A gente vê aqui, irmãos, que João, ele recebeu uma vara, né, um caniço, e Deus mandou ele medir o santuário, medir o seu altar e os que nele adoram, né? Aqui a gente vai ver mais pra frente que tem um contexto muito lindo nessa parte que fala aqui, né? Mas antes disso, irmãos, existe uma ligação aqui desse verso com Zacarias 2, né? Para você ver como a Bíblia está totalmente conectada, né? Os profetas falam sobre os tempos do fim, o Gênesis fala sobre o tempo do fim, os evangelhos, né? Tudo é palavra de Deus, irmãos. Está tudo interligado e tudo está conectado nas Escrituras, né? Olha só o que Deus vai falar aqui para Zacarias. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei assim: Para onde tu vais? E ele me respondeu: Medi Jerusalém para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento, né? A gente vê que Deus, ele fala aqui para ele medir, né, o santuário, né? Aqui ele vai medir Jerusalém, né? Para ver a sua largura e seu comprimento, né? Aqui tem uma ligação porque é praticamente quase a mesma expressão, né? E é muito bacana a gente ver a conexão, né, que Deus faz usando os profetas e o Apocalipse, né? Agora continuando aqui Apocalipse 11, irmãos. Mas deixa de parte o ato exterior do santuário, e não o meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão os pés da cidade santa. Irmãos, gravem na mente esse número que eu coloquei de amarelo para vocês, tá? 42 meses, né? Deus vai usar essa mesma expressão para outras numerologias, né? 3 dias e meio, 1260 dias, né? A gente vai ver nesse estudo aqui. E a respeito, irmãos, dessa parte que fala do santuário, para deixar de parte o ato exterior, para deixar ele para os gentios, é justamente, irmãos, os gentios entrando na promessa de Deus. É os gentios sendo integrados para a restauração de todas as coisas. O corpo de Cristo se formando em unidade e em perfeição para a restauração de todas as coisas. Amém, irmãos? Então aqui, essa parte dos gentios, é só você se lembrar da restauração das duas casas de Israel. Gentios e judeus. A promessa era só para os judeus. Mas Deus queria que essa promessa fosse além. Por isso que Deus, quando o povo estava adulterando, no tempo de Salmaneser, né, rei da Síria, o povo de Israel daquele tempo estava adulterando, Deus deu carta de divórcio para eles, tá bom? Foi por esse motivo que Deus ele queria que Israel se espalhasse por toda a terra e que toda a terra, por causa da espalhação de Israel, fosse chamada de Israel. Os confins da terra, os 4 cantos da terra, tudo é Israel hoje em dia, meus queridos e amados irmãos, porque eles se espalharam, eles foram para o mundo inteiro, se miscigenaram e agora são tudo Israel para o Senhor, até os confins da terra. Amém, irmãos? Então, por isso que Jesus também diz para os seus discípulos: ide e pregai até os confins da terra. Amém, irmãos? Então é por isso. Porque Deus já, depois de ressuscitado, ele está instruindo os discípulos para realizarem a restauração de todas as coisas,
restaurando primeiramente as pessoas, a comunidade de Israel. Aí depois para restaurar a terra, para restaurar o santuário de Deus, para restaurar os costumes que Deus havia dito no Éden. Amém, irmãos? Então, é tudo isso. Os gentios recebem de Deus a oportunidade de servirem a Ele no seu santo reino. Proferirá palavras contra o Altíssimo, a besta e o falso profeta, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Irmãos, lembra que eu falei para vocês gravarem na mente os tempos? Então, essa numerologia, ela vai dar a mesma conta daquela conta anterior. 42 meses, 1260 dias. Se você fazer uma porcentagem em cima dos 42 meses, vocês vão ver que vai dar 1260. Porque a 1260 é o número dos dias que compõem os 42 meses. Então, quando Deus fala 3 dias e meio, tempo, 2 tempos e metade de um tempo, também significa a mesma expressão, 3 dias e meio, tá bom? Então, quando ele usa essas expressões, significam a mesma coisa. Amém, irmãos? E aqui essa parte que fala que... Aqui é o chifre pequeno, tá, irmãos? Proferirá palavras contra o Altíssimo, né? Magoará os santos, cuidará de mudar os tempos e a lei, né? Isso aqui é bem importante citar, porque a gente vê, inclusive, hoje em dia, irmãos, a adulteração da palavra, né? Muitas pessoas pegando o que querem, que nem o apóstolo Paulo falou, né? Vão procurar mestres que lhe agradam, né? É isso que está acontecendo hoje em dia. Vão estar procurando mestres a seu bel prazer e não pela palavra, né? Nos tempos do fim. Porque eles não vão conseguir ouvir a sã doutrina, vão preferir ficar com as fábulas do mundo, né? Os cristãos dos nossos tempos de hoje até os tempos do fim, né? A gente vê isso. E eles vão mudar os tempos e a lei, porque a lei deles vai ser uma lei carnal, vai ser uma lei mundana, não mais a lei de Deus, que Deus instituiu a partir do Novo Testamento. Que é amar a ti, amar a Deus acima de todas as coisas e amar a teu próximo como a ti mesmo, né? O amor que Deus fundou na nova aliança. Isso eles vão acabar com o amor. Eles vão querer transformar tudo em sistema. E nessa conversão que eles vão querer fazer no sistema, eles vão conseguir mudar tempos e lei, porque eles vão adulterar as coisas de Deus. Amém, irmãos? Então vamos lá? Darei as minhas 2 testemunhas, Moisés e Elias, que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. São estas 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra, né? Olha como estes textos se ligam. Apocalipse 7, 14 e 15. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite, no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então a gente vê aqui, irmãos, quem são as 2 testemunhas de fato, né? Por que eu usei os 144 mil ligando com as 2 testemunhas? Porque, irmãos, a gente vê que vão ter 2 tipos de caso. É tudo uma única igreja, mas 2 tipos de caso. Vai ter uma igreja que vai morrer dando a vida por amor a Cristo, como Cristo deu a vida por amor à igreja, né? E essa é a igreja de Esmirna. Amém, irmãos? Que também é a igreja de Esmirna, a igreja de Filadélfia, igreja de Esmirna, tá bom? É a mesma igreja, só que são 2 casos distintos. Uma vai dar a vida por amor a Cristo, vai se entregar como Cristo se entregou na cruz, para santificar o mundo através da palavra do Senhor Jesus. E outra parte, ou o outro caso, vai ficar no deserto, que nem Jesus ficou no deserto durante 40 dias e 40 noites, sendo tentada, sendo provada, sendo tentada pelo próprio diabo. Então perceba, são 2 casos muito difíceis. Um dos casos mais rápido, outro caso mais lento, mas você vai sobreviver.
Deus está querendo dizer assim, muitos vão morrer no deserto também. Quem disse que não vai morrer? Mas vai depender do Senhor quem Ele vai querer direcionar para dar a vida por amor a Cristo, e outros vão para o deserto, para as matas, para sumir do sistema, para ali ser tentada, ser provada no fogo, para glorificar o Senhor, como Ele glorificou o Pai, quando Ele teve 40 dias e 40 noites no deserto, sem comer, sem beber, para glorificar o nome do Senhor. Amém, irmãos? Santificação. Tá bom? Então 144 mil vão ser, segundo o meu ponto de vista hoje, os 144 mil, eu posso estar enganado, mandem nos comentários para mim, são as duas testemunhas, porque todo aquele que ama o Senhor profetiza a sua palavra. Mesmo que a pessoa tenha conhecido o Evangelho, né, há poucos dias, mas ela tem que pregar mesmo assim. Tem que pregar o que ela sabe, porque sempre vai ter uma dúvida no meio do Evangelho. E se aquela pessoa sabe o que tem que responder, ela vai lá e faz o papel do Senhor. Então, os 144 mil eleitos que Deus fala nos tempos do fim são as duas testemunhas em parte, tá bom, irmãos? Eu posso estar enganado? Manda lá nos comentários pra mim que eu vou responder todos os comentários de vocês, tá bom? Olha só, se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Tribunal de Cristo na sua vinda. Vamos partir para a interpretação aqui, irmãos. Irmãos, a palavra de Deus nas Escrituras também pode ser colocada como um fogo, tá bom? Então, quando você está pregando a palavra, quando você está combatendo contra a sua carne, como eu estou fazendo aqui nesse vídeo, né? A gente está tocando fogo na nossa boca, a gente está queimando, a gente está soltando fogo pela nossa boca, que nem está falando aqui. E a gente devora os nossos inimigos, porque a palavra de Deus ela é perfeita e ótima para se ensinar, para corrigir e instruir em justiça. Tá, irmãos? Então, quando Deus fala isso, é para mostrar que, pelo que as testemunhas vão falar nos tempos do fim, muitas delas vão morrer por causa disso. Porque vão ser palavras radicais, vão ser palavras para conversão de pecados e vão ser palavras para trazer a chuva serôdia, o último avivamento, o grande avivamento do Senhor, as grandes chuvas dos tempos do fim, que vai existir, vai ser o grande avivamento antes das coisas começarem, né? E as duas testemunhas vão estar lá ali pregando, né? Vão estar ali soltando fogo pela sua boca, e todo aquele que tenta o matar, certamente deve morrer, tá bom? E quando isso acontece no tribunal de Cristo, quando essas pessoas vão pagar pelos seus pecados no tribunal de Cristo em si, falando um pouco sobre essa parte de cima, vai abrir muitas camadas na terra e esses anjos do Senhor vão matar, tá bom? Vão matar, eu não sei como vai matar, mas vão matar essas pessoas e elas vão ser jogadas no Sheol, para que quando elas chegarem no trono de Cristo, o trono branco, elas sejam jogadas no lago de fogo. Amém? Essa é a minha percepção hoje sobre essa questão. Agora vamos ler aqui. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir toda a terra com toda a sorte de flagelos, tantas e quantas vezes quiserem. Tá bom? Aí eu dei aqui um destaque para as pragas do Egito, né? Porque a gente vê que fechar o céu causar trevas. Águas em sangue aconteceu no Egito. Ferir a terra com toda sorte de flagelos. As 10 pragas do Egito. Eu só estou dando um parênteses, se você quer estudar isso na sua Bíblia. Leia as 10 pragas do Egito que você vai ter uma descrição total sobre isso. E você vai entender melhor sobre isso. Amém, meu querido e amado irmão? Ó. Então, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo, Apocalipse 13, a besta que surge do mar, pelejará contra elas e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. E eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Onde também o seu Senhor Jesus foi crucificado.
Então aqui está falando sobre aquele momento que as duas testemunhas vão começar a morrer, né? Inclusive a igreja de Esmirna. Eles vão ter os seus corpos destacados na cidade para mostrar que o que eles pegam é mentira, para mostrar que o mundo é o que manda, é o Deus Maloque que manda, é o Deus não sei do que manda, e o Deus verdadeiro, Yud-Heh-Vav-Heh, é um Deus falso, é um Deus que não existe. É isso que eles vão querer fazer nesse contexto, e por isso que vão estirar os braços nas cidades, não vão sepultar, para causar um destaque sobre aquele povo e para eles não crerem no Senhor Jesus e ficarem com a marca da besta e aceitarem a marca da besta. Amém, irmãos? E olha só que legal. Essa parte que ele fala que Sodoma é Egito, Deus está usando essa relação do Egito sendo escravidão, a escravidão do pecado, que a pessoa que quando não quer buscar Deus, ela fica escravizada pela sua própria consciência, e Sodoma, os pecados imorais que aquele povo cometeu, que hoje em dia também se comete, muito adultério, pecados entre tals, tá bom, irmãos? Então Deus está usando um contexto de escravidão e um contexto de vícios, um contexto de imundícias e perversão total do mundo inteiro, chegando até o Senhor e Deus fazendo justiça sobre toda a terra. Amém, irmãos? Então muitos dentre os povos, tribos, nações, línguas, contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, tá bom? Isso aqui é os 3 dias e meio depois. 3 dias e meio antes e 3 dias e meio depois. 7 anos. Amém, irmãos? É o 3 anos e meio depois da metade da semana, tá bom? E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, porque eles atormentaram os que moram sobre a terra. E eles vão enviar presentes uns para os outros, vão fazer festas, né? E vão fazer desgraças. Mas depois de 3 dias e meio, olha só o que vai acontecer. Um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrará, e eles se erguerão sobre os pés. E aqueles que os viram, sobreveio um grande medo. E as duas testemunhas ouviram do céu uma grande voz dizendo: sobe para aqui. Aqui, irmãos, está acontecendo arrebatamento. Aqui, irmãos, já é depois dos 7 anos, tá bom? Aqui é Jesus já voltou. Jesus já desceu dos Montes das Oliveiras, depois dos 7 anos da grande tribulação, contexto pós-tribulacionista. Depois dos 7 anos, Jesus desceu dos Montes das Oliveiras e ele já está buscando a sua igreja. Ele está falando: vinde todos que são meus e subi para o céu. Sabe para quê, meu querido e amado irmão? Para vir em grande glória. Leia Apocalipse 19 que você vai entender, meu querido e amado irmão. Você precisa, é obrigatório você ler Apocalipse 19 para você entender esse contexto. Que ele vai estar no céu e Jesus vai descer de novo do céu para vencer a besta e o falso profeta e jogá-los no lago de fogo. Amém, meu querido e amado irmão? E agora vamos dar uma olhadinha em Ezequiel 37, contexto dos ossos secos, tá bom? Do vale dos ossos secos. Então disse-me o Senhor: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O Senhor está falando aqui, irmãos, que vai reconstituir todo o homem, vai botar nele o espírito de vida, vai botar o espírito. Vamos ter corpos glorificados, vamos ter corpos irrepreensíveis. Todo aquele que serve o Senhor de dia e de noite vai ter corpo irrepreensível, se não pecar e não se desviar do Senhor. É isso que o Senhor está falando aqui, que ele vai crescer carne, vai crescer tendões, vai fazer um corpo novamente, mas não vai ser um corpo comum, vai ser um corpo glorificado. Amém, meu querido e amado irmão? Vai ser um corpo diferente, vai ser um corpo para o Senhor.
Amém? Então olha só, essa é a última parte do estudo. E ó, subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os contemplavam. E naquela hora houve um grande terremoto, 7ª taça da ira de Deus, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Então perceba, esse povo da besta, eles odiavam tanto a Deus, que na última das pragas, eles glorificam ao Deus. Só lá no final, né? Deus mostra a sua glória, sua grandeza, e nenhum homem pode resistir a Deus. E naquele momento ele estava despojando tanto da sua glória, que ficou bem claro, que mostra que só o Senhor é Deus sobre toda a terra. Yud-He Vav-He. Eu sou o que sou, eu serei o Asher Ariev, né? Eu serei o que serei, né? E eles deram glória a Deus, mas mesmo assim serão julgadas e condenadas, né? Porque aceitaram a marca da besta, né, meu querido e amado irmão? Para todo aquele que aceita a marca da besta, só resta a perdição, pois aceitou no seu coração o diabo em vez de Deus, e aquilo que a pessoa escolhe é aquilo que ela vai ser. Amém, meu querido e amado irmão? Então, aqui está falando sobre a 7ª taça, que também é a 6ª trombeta, e aí na 7ª trombeta, Jesus começa a restauração de todas as coisas e a restauração do antigo jardim do Éden, a restauração do homem com o corpo glorificado, né? A restauração de tudo isso. E vai ser um reino de glória, um reino como nunca houve. Amém, irmãos? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Perdão se ficou longo, as duas testemunhas é um pouco longo para explicar, né? Mas eu espero ter sido bem objetivo, ter sido bem claro para os irmãos em relação a esse tema. Amém? Se vocês querem mais estudos no canal, deixem seu like, compartilhem, comentem, e que Deus abençoe a vida de todos vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem na paz de Cristo.